Olá pessoas, tudo bem? Vamos então ao nosso último vídeo sobre isomeria. Vamos falar agora de isomeria óptica. Isomeria óptica é um assunto um pouco mais, que às vezes parece assim, um pouco mais abstrato, assim, porque sai bastante do que a gente está acostumado a ver, do que a gente está acostumado a pensar, mas é super importante, ok? Nós vimos as isomerias planas ou constitucionais, em que o que muda é a conectividade dos átomos, a ordem com que os átomos estão ligados. Vimos a isomeria geométrica, que é um dos tipos de isomeria espacial, em que a conectividade é a mesma, função, tudo igual. O que muda é como os ligantes estão situados no espaço. Perdão, ou seja, se os ligantes iguais, no caso de hidrogênios, estão para o mesmo lado, a molécula é cis, estão para lados opostos, a molécula é trans, certo? A gente traça aquele plano de simetria. Bom, aqui na isomeria óptica é quando uma molécula ela é assimétrica, ou seja, ela não tem nenhum plano de simetria, tá? Então, diferente da isomeria geométrica, em que você podia ter uma molécula com plano de simetria, aqui não, a gente vai trabalhar com moléculas que a gente chama de quirais. De onde vem a palavra quiral? A palavra quiral vem de um radical em latim que significa mão, certo? Então, o que tem a ver com quiral? As nossas mãos, se você pensar entre uma mão e outra, que há um espelho, elas são imagem especular uma da outra, imagem no espelho, certo? Os dedões mais próximos, os minguinhos mais afastados, é como se elas estivessem se olhando no espelho, certo? Quando você tenta sobrepor uma imagem especular, não há sobreposição, não há sobreposição. Podia até ter sobreposição aqui no meu dedão, de repente, mas não há sobreposição. Então, imagens especulares não são sobreponíveis. Isso vai ter a ver um pouquinho mais lá na frente. A gente vai ver que as moléculas quirais, elas não são sobreponíveis, tá? Então, a isomeria óptica tem a ver com simetria e, como o nome diz, vai ter a ver com a luz, certo? E como essa simetria ou falta de simetria, no caso das moléculas, vai interferir na relação, na interação mesmo que essas moléculas vão ter com um tipo específico de luz, ok? Vamos lá então, Diz assim, isômeros ópticos apresentam a mesma fórmula molecular, né? São isômeros, isso que é isomeria, apresentar a mesma fórmula molecular, porém atividade óptica diferente, então se comportam diferentemente frente a uma interação com uma luz. Tá, com uma obra aqui em casa, daí tem um barulhinho. Aqui em casa não, no vizinho. Mas tudo bem, vamos lá. O que é atividade óptica? As substâncias opticamente ativas são aquelas capazes de produzir desvios no plano da luz polarizada. Olha que loucura. Então não é na luz comum, é na luz polarizada ou luz plano polarizada que a gente fala. Para você ter uma luz polarizada, você tem que passar por um equipamento, tá? Que chama polarímetro. Por quê? Porque a luz natural, ela vibra em todos os sentidos. E um polarímetro faz com que a luz vibre, ela polariza a luz e faz com que ela vibre apenas em um único sentido, tá? Esse desenho que eu coloquei do lado ali é para exemplificar o que eu falei de imagem especular, que eu fiz com as minhas mãos, né? E ali tá com duas moleculinhas que são imagens especulares uma da outra, como se elas estivessem se olhando no espelho. Vamos falar dessa luz então polarizada. Olha aqui então na tela a gente tem um esquema de funcionamento de um polarímetro. A fonte de luz, uma fonte de luz comum, que daí tem aqui, vou mostrar para vocês com a setinha, a luz não polarizada que é emitida aqui por essa lâmpada, né? Então, a luz vibrando em todas as direções. Daí passa por um equipamento que chama polarizador, que é um esquema de lentes, que faz com que a luz passe a vibrar somente numa única direção. Tá? Então ela sai do polarizador vibrando numa única direção e entra aqui no que a gente vai chamar de cubeta. É um vidrinho que contém a amostra, tá? Então aqui tem uma amostra aqui dentro de uma solução, de uma mistura, contendo como soluto um composto que tem atividade óptica, certo? Então, a amostra com atividade óptica. Então, a luz entra vibrando num determinado plano que a gente conhece, que é o plano gerado pelo polarizador, e ela vai sofrer um desvio. Nesse caso aqui, a luz está sofrendo um desvio
para a esquerda. Então, ela sai desviada para a esquerda. O analisador, então, do equipamento vai nos dizer qual é o ângulo de desvio que essa luz sofreu ao passar pela amostra, e a gente vai poder ler isso, então. O quanto que a estrutura das moléculas contidas na amostra com atividade óptica influenciou no plano da luz polarizada, certo? Então, aqui dentro a gente pode ter uma amostra com atividade óptica que desvie para a esquerda ou que desvie para a direita, o plano da luz polarizada, ok? Esse é um esquema de um polarizador, e aqui a gente tem exemplos de polarímetros, né, que são esses equipamentos que medem que fazem a polarização e que medem qual foi o ângulo que foi desviado, então, em função da passagem pela amostra. Esse aqui da esquerda é um polarímetro mais simples, bem no mesmo esquema da que a gente viu ali no desenho anterior. Então, para fazer a leitura de amostras que tenham um desvio significativo, que você consegue observar com um equipamento mais simples. E esse aqui é um polarímetro, então, analítico, que faz uma leitura muito mais completa e muito mais... Eu estou esquecendo a palavra que eu quero usar, deixa eu pensar aqui. Exato. Certo? Do ângulo, então, que a gente está querendo medir. Muito bem. Bom, eu falei, então, que moléculas que vão ter essa atividade óptica são moléculas quirais ou moléculas assimétricas que não têm um plano de simetria, tá? Então, a simetria molecular é um fenômeno de isomeria óptica que só ocorre em moléculas completamente assimétricas, ou seja, que não possuem nenhum plano de simetria. Para que isso aconteça, há uma condição. Ou melhor dizendo, há uma evidência em que a gente vai observar a molécula, e ela tem que ter uma evidência. Como é que eu vou saber que tal molécula é assimétrica? Como é que eu vou fazer? Eu vou procurar o carbono assimétrico, ou carbono quiral, que é o carbono que tem os 4 ligantes diferentes, como tem aqui no esqueminha, ó, R1 diferente de R2, diferente de R3, diferente de R4. E eu coloquei um exemplo em que o carbono quiral, ele sempre vai ser representado por um asterisco, tá? Mesmo quando a gente escreve à mão. Então ali o carbono quiral está ligado ao cloro, ao hidrogênio, ao flúor e a um bromo. Então ele está ligado a 4 ligantes diferentes, então ele é um carbono assimétrico. Você não consegue... Eu vou pegar aqui a canetinha. Você não consegue dividir isso aqui, ó, em plano nenhum que fique igual dos dois lados. Ficou muito torto, eu tenho dificuldade com essa canetinha mesmo. Foi mal, desculpa. Você pode tentar, então, dividir essa moleculinha em vários planos e você não consegue 2 planos iguais. Você não consegue um plano de simetria. Tá bem? Muito bem. Se o desvio do plano da luz polarizada observado for para a direita, tipo aqui, ó, a gente tem essa mudança de ângulo para a direita, a gente diz que a substância é destrógira. Vem de destro, né? Tipo para a direita. Então, destrógira. Gira para a direita. Ou indicada, então, com um sinalzinho de mais. E se o desvio da luz plano polarizada for para a esquerda, a gente diz, então, que ela é levógira. Ou negativo, tá? Que é para a esquerda. Levógira, que eu não sei do que é. Deve ser de left. Sei lá. Eu penso que deve ser. Mas não sei. Destrógira é para a direita. Levógira é para a esquerda. Ok? Muito bem. Então, substância levógira vai deslocar o plano da luz para a esquerda. Substância destrógira vai deslocar para a direita. Então tá, compostos com carbono quiral. Então, os compostos que vão apresentar carbono quiral vão ter assimetria e, então, podem ou não, a gente vai ver, ser opticamente ativos, desviar o plano da luz polarizada se colocados em um polarímetro, ok? Então, de novo ali, a gente vê agora aqui no balãozinho ali da conversinha, o carbono quiral vai ser identificado com um asterisco. Muito bem. Então, compostos com um carbono quiral, um carbono assimétrico. Então, dá o exemplo aqui do ácido lático, certo? O ácido lático, então, ele tem 3 carbonos na cadeia principal e é uma função mista, ácido carboxílico e álcool. Mas como a função ácido carboxílico ela é mais complexa, então ela
A nomenclatura vem em função dela, né? Ela é predominante. Então, aqui você tem o carbono quiral como sendo esse carbono aqui, então, da hidroxila, certo? Olha só, aqui a nossa apostila, essa gravura da apostila, tá? Traz o formato do plano do espelho aqui, colocando o carbono quiral como se ele estivesse... Deixa eu pegar aqui a canetinha de novo. Automático? Não, perdão. Caneta. Como se esse carbono quiral aqui, ó, estivesse aqui no meio, certo? Porque carbonos com todas as ligações simples são carbonos tetraédricos. Então tá circunscrito aqui, sei lá se eu posso usar circunscrito para dentro de um tetraedro, está dentro do tetraedro o carbono, tá? Então aqui ele está desenvolvendo as suas ligações no formato do tetraedro. Ok? Então o carbono quiral tá ali. Repara, gente, que todo carbono quiral ele só pode ser carbono sp3. Por quê? Se a definição de carbono quiral assimétrico é o carbono que faz 4 ligações com 4 ligantes diferentes, para ser ligantes diferentes só podem ser ligações simples, tá? Então aqui também, no centro aqui, né, no meio desse tetraedro tem um carbono. Muito bem, então, as moléculas que se relacionam como um par objeto-imagem, né, ó, que nem as minhas mãos, par objeto-imagem, como se fosse uma imagem especular, portanto, não se sobrepõe, são moléculas diferentes que representam compostos diferentes. Então, essas moléculas são isômeras, certo? Não é o mesmo composto, são isômeros, tá? Estes compostos isômeros, então, que são opticamente ativos e não se sobrepõem, eles se chamam enantiômeros, tá? Por quê? Enantios significa opostos e meros ali do homeros, morph, significa forma. Então tem uma forma diferente. Aqui a gente então tem o mesmo composto que é o ácido lático sendo mostrado de uma maneira diferente, tá? Aqui então os cristais do ácido lático de isômeros diferentes, ó, com as suas faces, essa face e essa face estão mais visíveis para que a gente consiga perceber que se você botar um espelho aqui é uma imagem especular, tá? Então um é o destrógeno, o outro é o levógeno, aqui não está representado qualquer qual, mas a gente sabe que é assim. E aqui está representado da maneira com que a gente vai trabalhar na nossa apostila e no dia a dia. A gente não vai ficar fazendo aquele tetraedro sempre, tá? Então a gente vai representar dessa maneira. Aqui no meio está o carbono quiral. Então, o hidrogênio e a carboxila estão no mesmo plano, no caso da folha, que se você está escrevendo. Esse metil aqui está para frente, esse símbolo de cunha cheia significa para frente do plano. E essa hidroxila está para trás do plano, então esse símbolo de cunha achurada significa para trás, certo? Você vê aí aqui na imagem especular, então, ó, um de frente para o outro, os dois grupos funcionais de ácido carboxílico, metil, as hidroxilas lá no fundo, como são a imagem especular, né? E os hidrogênios para cima, tá? São compostos diferentes, então aqui é um par de enantiômeros, de compostos opticamente ativos que não são sobreponíveis. Você imagina eu descolando agora esse desenho, essa representação aqui e colocando em cima dessa. Ó, não serão sobreponíveis, ok? Então, ó, imagina você tirando daqui e colocando em cima dessa. Não vai sobrepor completamente, então eles são enantiômeros, isômeros opticamente ativos não sobreponíveis, ok? Então, como a gente já comentou antes, mas vale aqui reforçar, a todo isômero destrógeno corresponde um levógeno. E os dois desviam o plano da luz polarizada no mesmo valor do ângulo. O ângulo é o mesmo, só que para lados opostos, né? O destrógeno vai desviar o ângulo que a gente vai dizer que é positivo e o levógeno no mesmo ângulo, só que negativo, mas o valor do ângulo é o mesmo, tá? E existe uma coisa que chama racemato ou mistura racêmica, que é quando a gente mistura duas quantidades iguais dos dois enantiômeros, o destrógeno e o levógeno. Daí assim, ó, a metade
da solução, a metade da mistura, vai estar de destrógeno, ou seja, vai estar desviando o plano da luz polarizada para a direita. E a outra metade é de levógeno, vai estar desviando o plano da luz polarizada para a esquerda. Metade está puxando para a direita, metade está puxando para a esquerda, o que acontece? Passa reto. Tá? Então, a mistura racêmica, ela é opticamente inativa por compensação externa. O desvio do ângulo para a direita compensa o desvio do ângulo para a esquerda. Tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Se você vai fazer uma solução, uma mistura, em que eu boto exatamente a mesma quantidade, 50% de cada um dos isômeros, eu tenho uma mistura racêmica. Então eu tenho uma inatividade óptica por compensação externa. Não que os isômeros, os enantiômeros não sejam opticamente ativos. São, mas na hora que passa pelo polarímetro, você não consegue notar o desvio do plano da luz polarizada, porque realmente metade está puxando para cada lado e você então o observador tem como resposta o plano passando sem desvio da luz, tá? Muito bem. Então aqui, ó, um outro exemplo, saindo então do ácido lático, butano 2-ol, tá marcado carbono quiral com um asterisco, e eu vou ter então 2 isômeros opticamente ativos, o destrógeno e o levógeno, tá? Então, butano 2-ol, tem o D, butano 2-ol, ou mais butano 2-ol, que é o destrógeno, e tem o L, butano 2-ol, ou menos butano 2-ol, que é o levógeno, ok? E eu tenho também a possibilidade de uma mistura racêmica, que é colocar metade de cada um, certo? Então, o par DL que a gente fala, foi metade do D, metade do L, e daí o butano 2-ol não desviaria o plano da luz polarizada se eu fizesse uma mistura entre esses dois isômeros, esses dois enantiômeros com a mesma quantidade de cada um, tá? Tá, ok, mas a gente viu até agora compostos que têm apenas um carbono quiral, o que a gente chama um centro quiral, um centro assimétrico. Pode ter mais de um? Sim! A resposta é sim! E na verdade é o que acontece na maioria dos compostos quirais. Compostos quirais são muito comuns na natureza e também na química orgânica sintética, principalmente aí na parte dos fármacos. Então é muito, muito comum compostos grandes apresentarem vários centros quirais, certo? Daí assim, bom, como é que a gente vai saber quantos enantiômeros, quantas misturas racêmicas a gente vai ter se, sei lá, um composto tem 10 centros quirais, 12, 13, certo? Então a gente tem uma fórmula, que é a fórmula de Van 't Hoff. Lembram do Van 't Hoff lá das propriedades coligativas? O Van 't Hoff se metia nos rolê tudo aí, ele tá aí também na química orgânica. Que te ajuda a saber quantos isômeros opticamente ativos e quantas misturas racêmicas você pode ter a partir daquele composto ali, tá? Então, o número de isômeros opticamente ativos é 2 na N. Então, elevado a N. E esse N é o número de carbonos quirais que a tua molécula, que a tua substância apresentar, certo? Então, o teu trabalho vai ser observar com calma as substâncias e encontrar os carbonos quirais presentes nessa substância. Quantos tem? Daí tu vai saber quantos isômeros opticamente ativos, quantos destrógenos, quantos levógenos e quantas misturas racêmicas você pode formar. As misturas racêmicas a gente vai calcular 2 na N menos 1, ou 2 na N dividido por 2, que é a metade, né? A mistura racêmica é a metade do total dos enantiômeros, porque você tem que pegar metade de cada um deles, certo? Então o N é o número de carbonos quirais. Esse vai ser o seu problema na hora de resolver as questões, tá? Vai ser procurar carbonos quirais. Sempre as questões vão ser, esse composto apresenta atividade óptica, então você vai ter que procurar se tem carbono quiral ou não. Ou, esse composto apresenta tantos enantiômeros, tantas misturas racêmicas, então você vai ter que contar quantos carbonos quirais tem, certo? Essa parte de introdução, dizendo o que é um polarímetro, o que é a atividade óptica, o que é molécula assimétrica e tal, é a justificativa disso tudo, mas a parte prática é bem simples, que é a procura dos carbonos quirais. Tá? Então aqui a fórmula do Van 't Hoff a gente vai usar para um composto com 2 centros quirais, o 3-cloro-butano 2-ol. Então eu vou ter 2 na N, 2 na 2, então eu vou ter 4 enantiômeros, 2 destrógenos, 2 levógenos,
tá? E eu vou ter, então, 2 na N menos 1. 2 na 2 menos 1 é 2 na 1, então é 2. Então, eu vou ter duas possibilidades de mistura racêmica, porque eu tenho dois compostos, 2 carbonos quirais, 2 centros quirais, certo? Então, é bem facinho, é só você contar quantos carbonos quirais tem. Como? Vou procurar quais os carbonos ou quantos carbonos que fazem ligações, 4 ligações diferentes com grupos diferentes, tá? A gente já vai ver exemplos de aplicação. Ó, eu não vou ler esse resumo aqui para vocês, eu coloquei para vocês, ó, só um resumo do que é importante do capítulo, tá? Do módulo todo. Então, isômeros ópticos são estereoisômeros configuracionais, opticamente ativos, não sei o que, não sei o que. É todo o resumo do que eu falei aqui até agora. Tem um item que diz de diastereoisômeros, tá? Que não cita na nossa apostila propriamente dito, mas é importante saber. Então, a diferença entre enantiômeros, que são pares não sobreponíveis, e que são imagens especulares um do outro. E diastereoisômeros é quando os caras não são imagens especulares, tá? Se tiver algum exemplo na apostila ou em outro material, eu trago para vocês. Mas eu peguei um resuminho aqui que eu achei bem interessante, que pode ajudar vocês na hora de estudar, ok? Vamos então a exemplos de aplicação. Sempre os exemplos de aplicação que eu tenho trazido são de outras fontes, porque daí depois a gente aproveita na aula online para fazer as da nossa apostila, certo? Então aqui é da Universidade Federal de Pernambuco e diz assim: quando dois compostos tiverem a mesma fórmula química, mas possuírem estruturas diferentes, esses serão chamados de isômeros. Ok, é o conceito de isomeria que a gente trabalhou até agora. Um tipo de isomeria muito importante é chamada isomeria ótica, ou estereoisomeria, que acontece quando a estrutura molecular do composto é assimétrica. Dentre os compostos a seguir, qual apresenta isômeros ópticos? Qual apresenta? Então você vai ter que montar as estruturas. Vamos lá. A. Metanol. Isso é met, só tem um carbono, 4 ligações, porque é metan. Metanol. Então aqui é H, também OH. Então, essa não atendeu aqui a nossa condição, que é ter os 4 grupos diferentes. Então, essa não. B. Etanol. Et, são 2 carbonos, an, ligação simples. É um etanol, tem um OH, porém todos os outros são hidrogênios. Mas aqui eu vou explicar uma coisa importante, tá? Ó, esse carbono aqui, ele vai ter quantos ligantes diferentes? Ó, ele tá ligado a uma hidroxila, tá ligado a um hidrogênio, e ele está ligado, presta muita atenção que isso é muito importante. Eu não vou dizer que ele está ligado a um carbono, vou dizer que ele está ligado a um CH3 inteiro. O grupo inteiro é considerado ligante, tá? Isso é muito importante. E daí o hidrogênio. O problema são os hidrogênios aqui que se repetem, tá? Vamos à letra C. Deixa eu ajeitar aqui na cadeira. Metilpropan 2-ol. Então, prop, 1, 2, 3. Metil. Propan, então só ligações simples. 2. Ol. Aqui eu já vou botar um CH3 direto, porque daí eles já não podem ser quirais. Quando é CH3 eu já botei direto para dar uma atalhada. Ó, esse carbono aqui é o candidato a carbono quiral. Ele está ligado a uma hidroxila, só que ele está ligado 3 vezes a grupos iguais, ó. Está ligado a 3 metis. Daí não dá. São grupos iguais, então não pode, só pode grupo diferente. 2-metil butan 2-ol. But. 1, 2, 3, 4. 2-metil. Butan aqui, 2-ol. Então, já vou botar um CH3 aqui, já vou botar um CH2 aqui e um CH3 aqui. Ó, esse carbono aqui é o candidato a quiral, assimétrico. Ele tem um OH, ele tem um etil, ele tem um metil, só que aqui é um metil de novo, ó. Daí não dá certo. Vocês entenderam que eu falei do negócio que não é ligado a um carbono, ó? Aqui, ó, se eu considerar só o carbono, aqui era carbono, aqui era carbono. Já seriam grupos iguais, já não daria certo, mas não é verdade. Você tem que considerar tudo isso aqui vem junto, ó. Você considera, ele está ligado a quê? A tudo isso. Tá bem? Então, vamos torcer para que seja a letra E, né?
3-metil, butano, 2-ol. But de novo, então 1, 2, 3, 4. Nossa, na última aí foi a que ficou mais feio o negócio, mas vamos lá. 2-ol. E no 3 tem um metil. Agora CH3. Aqui um H. Aqui um H. E aqui um H3. Então, esse cara aqui é o candidato a quiral, ó. Ele tem uma hidroxila, um hidrogênio, um metil e um isopropil. Então, ele tem os 4 ligantes diferentes. Então, esse cara aqui é um carbono quiral, viu? Com paciência, a gente vai fazendo, montando um a um, através da nomenclatura, e chega à conclusão de que os 4 ligantes deste carinha são diferentes. Portanto, ele apresentará isômeros óticos ou ópticos, tá bem? Outro exemplinho de aplicação, então, só para a gente encerrar, diz assim, ó, da Uniub. A glicose, cuja fórmula estrutural está representada a seguir, é um monossacarídeo e possui atividade óptica. Já está te afirmando. O número de carbonos assimétricos e o respectivo número de enantiômeros para esse composto são, respectivamente. Então, bora lá. Vamos ver. Esse carbono, ó, botou um CH2 ou um CH3 já não dá, tá? Porque daí já não é carbono quiral, porque tem substituintes diferentes. Vamos olhar esse aqui, ó. Esse aqui tá ligado a uma hidroxila, a esse grupo aqui que é um carbono com OH, a um hidrogênio que tá aqui e a tudo isso que é o outro grupo dele, entendeu? Então esse carbono é quiral. Certeza? Esse aqui, ó, tá ligado a uma hidroxila, a um hidrogênio, a todo este grupo aqui e ao grupo de lá. Então, são 4 grupos diferentes. É quiral também. Esse tá ligado ao hidrogênio, a hidroxila, a todo este grupo aqui e a esse grupo aqui. Todos diferentes. Terceiro carbono quiral. Agora esse. A uma hidroxila, a um hidrogênio, a formila e a todo aquele grupo lá. Então, também é quiral. Esse não pode porque tem ligação dupla. Então, você tinha 1, 2, 3, 4. N igual a 4. 2 na N, então é 2 na 4, certo? Então, é 16. Então, o número de carbonos assimétricos, 4, e o número de enantiômeros, 16. Se tivesse perguntado o número de misturas sacêmicas, 2 na N menos 1, 2 na 4 menos 1, 2 na 3, 8. Mas não perguntou, mas podia ter perguntado. Certo, peoples? Então, agora que a gente viu as 3 aulas de isomeria, você já pode fazer todos os exercícios do módulo 3, né, da apostila 1. Muitos deles tinham os 3 tipos de isomeria misturados, então você podia estar na dúvida aí quando ia fazer parece que esse aqui é só de isomeria geométrica, mas aí tinha isomeria óptica junto. E assim, para entender melhor aquela parte inicial da questão espacial, mistura racêmica e tudo, eu indico uma animação que tem no YouTube, que tá o link aí pra vocês, que ele é bem legal, tá? Então, tira bastante, assim, a nossa dúvida e nos traz um pouco mais à mente o que seria essa isomeria óptica, como é que seria esse comportamento no espaço e tudo mais, tá? Então, é uma indicação. Inclusive, eu gostaria que vocês vissem esse vídeo antes da aula online, para caso surjam algumas perguntas. Tá bem, pessoas? Um beijo e até a aula online. Tchau, tchau!